Olá, nesse vídeo a minha intenção é trazer para vocês se vale a pena ou não fazer o curso de inglês na English Live. Então eu vou ser prático aqui, eu dividi o vídeo em dois momentos, digamos assim. Então os primeiros 5 minutos, aí até o minuto 5, eu vou passar a minha opinião sobre se vale a pena realmente fazer o curso e em opiniões gerais aí sobre a minha experiência, se vale a pena ou não, dependendo do seu nível de inglês. No minuto 5 em diante, eu falo mais sobre como o curso é construído, tá? Então, como são as aulas, tanto as aulas conversacionais como as aulas de gramática e audição. E aí, fica a critério de vocês, se querem assistir tudo ou os primeiros 5 minutos. Então, eu estou colocando só essa breve introdução antes para deixar todos cientes, beleza? Bom, no meu caso, eu sou uma pessoa que já tem um nível de inglês, tá? Então, recentemente eu fiz um exame de proficiência da English Live e consegui atingir o nível C2. E eu comecei a fazer o curso, eu estava no nível B2. Então, eu vou colocar, na minha opinião, de uma pessoa que já tinha um pouquinho de conhecimento de inglês, se vale a pena e como vocês podem fazer o curso, como o curso ele é conduzido e minha opinião sobre, beleza? Bom, então vamos lá. Talvez você esteja confuso aí, perguntando se vale a pena ou não fazer o curso de inglês na English Live. Vou dar minha experiência aqui. Eu estou fazendo por quase dois anos já o curso na English Live e a experiência é muito boa. Claro, eu acredito que o primeiro ponto que você tem que pensar antes de assinar o curso, de fato, é verificar qual que é o seu nível de inglês. Então, no meu caso, o meu nível de inglês já era um pouco mais avançado quando eu comecei. Comecei no fim de 2019, ali em dezembro de 2019, e até hoje eu faço. Eu já tinha um bom conhecimento de inglês, já tinha frequentado escolas de inglês tradicionais e o objetivo ali era manter o nível e também aprimorar mais as minhas habilidades, principalmente em falar e algumas gramáticas mais avançadas. E na minha visão, o curso é muito bom. Talvez muitas pessoas aí ainda estão se apegando ou se apegam à questão de ter um professor ali, você ir a um local fazer aulas, mas algumas vezes realmente nós não conseguimos fazer essas aulas presenciais, né, por N motivos. E a English Live, o conteúdo que tem ali é muito bom. Se você estudar pelo menos ali 20 minutos que seja, ou 1 hora por dia, no meu caso eu estudo 1 hora por dia, você vai conseguir sim aprimorar o seu nível de inglês, você vai conseguir sim desenvolver mais as suas habilidades, principalmente na conversação, se você fizer as aulas práticas que a English Live propõe com os professores online e também os professores particular. E além disso, o conteúdo que você aprende nos cursos é muito bom. O conteúdo ele é prático, o conteúdo ali você consegue também ter uma boa noção de gramática e além disso, existem exercícios de fala, que você fala ali com o seu microfone, claro, e a partir disso ele analisa como você está falando e classifica se você pronunciou as palavras corretamente ou não, tá? Então, é um curso muito bom, ele é bem dividido, você pode fazer um teste que tem de inglês no começo, tanto com um professor como um teste que a própria plataforma fornece, e assim você consegue descobrir qual que é o seu nível de inglês. Mas não necessariamente você precisa adotar esse nível de inglês que foi sugerido pela plataforma, que é um ponto interessante. Então, você tem um curso no qual você começa desde lá do básico até o avançado, e também você tem os cursos extras, né? Os cursos que são focados ao mercado de trabalho, como TI, gerenciamento de projetos, recursos humanos, tem cursos relacionados a inglês para viagem, a inglês para negócios de uma maneira geral, inglês para a área financeira e etc. Então, você tem essas duas frentes que você pode trabalhar e estudar. E agora a pergunta, né? Se eu recomendaria. Sim, eu recomendaria. Como eu disse anteriormente, talvez algumas vezes a gente não tem essa praticidade, na verdade, essa necessidade ou algumas vezes essa disponibilidade de ir a uma escola presencial e o English Live se adequa muito bem a isso. Porém,
Se você ainda não conhece muito de inglês ou está começando agora, nesse caso, eu recomendo sim que você procure uma escola de inglês anteriormente, porque vão existir, melhor dizendo, né, pontos relacionados a gramáticas, pontos relacionados à fala, que no curso online você não tem esse feedback do professor, né, essa comunicação com o professor e também com os seus colegas de trabalho. Então, se você está ali, já estudou inglês em uma escola tradicional por 1 ou 2 anos, ou já assiste muito filmes, ouve música, já tem uma vivência, principalmente em escutar inglês, muito já razoável, vamos dizer assim, não muito boa, mas por um período razoável, então o English Live pode ser uma ótima opção para você. E agora, se você ainda está bem no comecinho aí da sua vivência com o inglês, certamente nesse ponto, pelo menos por 1 ano aí, ter um professor, você fazer aulas com um professor vai ser melhor, e aí depois você pode partir para English Live, principalmente por conta de preço, porque é um custo-benefício excelente, já que você tem aulas particulares com o professor, porém essas aulas são mais para conversação e não tanto para gramática, e você tem um curso de gramática ali que você pode fazer. Então, creio que 1 ano com um professor ali fazendo aula em uma escola convencional e 1 ano com a English Live, você já vai ter um inglês já bem melhor do que como você conversou, claro, se você estudar bastante. E aí agora falando um pouco de como é a estrutura desse curso, né? Porque eu dei um pequeno detalhe em como esse curso funcionava, que você tem as aulas com o professor e você tem os módulos que você pode fazer. Eu vou entrar um pouco mais a fundo nisso. Então, o primeiro ponto aí, eu vou falar um pouco sobre o curso convencional, que você não está tendo as aulas com os professores. O curso convencional, ele é dividido praticamente em, primeiramente, você assiste um vídeo, na maioria das vezes é esse cenário, tá? Então é um vídeo ou um áudio um pouco mais longo, onde você vai aprender ali algumas gramáticas. Primeiramente ele tem um play ali no vídeo, você escuta, você pode colocar legendas em inglês ou sem legendas, se você quiser. E aí você vai assistir, melhor dizendo, e a partir disso começam a surgir exercícios. Alguns exercícios são mais focados para escrita, então gramática, você arrastar as palavras corretas para as frases, e alguns exercícios mais de escutar. No caso, esses exercícios que são mais de escutar são muito bons. Por quê? Porque você vai ouvir um áudio e não é aqueles áudios fáceis de escola de inglês. É um áudio prático mesmo, porém não fácil. Ele é do nível adequado ao nível do idioma que você está fazendo dentro da plataforma. E a partir desse áudio, para quem já fez um teste de proficiência antes, é um áudio bem parecido em alguns casos, mas não necessariamente tão difícil, como eu disse antes. Então, é interessante e esses áudios vão ajudar bastante, porque a partir do áudio você vai escolher qual que é a opção correta. Algumas vezes não é aquele áudio que dá a informação exata para você no áudio, você tem que entender o contexto ali da frase, e isso é muito interessante porque nos ajuda a pensar melhor na estrutura das frases e também algumas vezes você deduzir o que está sendo falado ali, né? Então, pela interpretação, você escolher a alternativa correta. Outro ponto, além desses áudios e dessa escrita, dentro do módulo, você tem exercícios que são tarefas finais, onde elas são divididas em algumas vezes. As tarefas finais vai ser, melhor dizendo, um texto, onde você precisará escrever e esse texto será avaliado por um professor, então você envia. Geralmente, no máximo 1 dia eu já tenho a resposta. Ou algumas vezes é uma tarefa final de áudio, no qual você vai simular a conversa com alguém. Então, a pessoa vai falar do outro lado, essa pessoa não está ao vivo, tá? É gravado, mas ela fala e aí você tem 3 opções para você responder. E a partir do momento que você responde, a English Live analisa a forma que você está falando, através do seu microfone, e aí automaticamente já aparece a resposta. E ali ele vai fazer uma comparação. Se as 3 alternativas ali serão comparadas com o que você falou, o que encaixar, se tiver correto, ele vai aparecer ali como correto. Se não, ele vai pedir para você tentar novamente. Tanto nessas tarefas finais, como em algumas tarefas dentro do curso também. Então, dentro do curso, você tem tarefas nas quais tem uma frase, na qual você pode ouvi-la e, posteriormente,
repetir, e se você repetir da maneira correta, você passa para o próximo exercício. E aí são várias frases, tá? Não é apenas uma frase, são várias. Eu, até o momento, eu já fiz vários cursos de inglês mais focados ao nível dentro da English Live, então eu comecei no intermediário 14, perdão, no intermediário, e estou até agora já no nível avançado. Falta apenas 2 cursos para mim terminar o nível avançado. Porém, em paralelo, eu fui fazendo cursos de inglês para negócios, que é muito bom, inglês para gerenciamento de projetos, se você é da área de TI, é muito interessante. Eu, como sou da área aí de tecnologia, para mim foi bem produtivo. Além do gerenciamento de projetos, tem cursos para viagem, tem cursos para RH, para comunicar, para fazer apresentação e etc. Recomendo que vocês façam um curso, peguem uns 7 dias gratuitos e testem. Após os 7 dias, liguem para a English Live mesmo, porque algumas vezes você consegue negociar um valor melhor. E além disso, dentro desse pacote de cursos, existem as aulas conversacionais. Que essas aulas conversacionais, você tem uma visão melhor, porque você vai falar com o professor mesmo. Então tem as aulas em grupos, que você pode fazer quantas você quiser. Então de 40 em 40 minutos abre uma nova sala, as aulas duram 40 minutos. E existem as aulas particulares, que no caso você agenda com o professor, e aí você reserva um horário para falar com o professor, e aí 40 minutos é só você e o professor que vai falar ali, vai conversar, ele vai te corrigir. Não é aquela aula que toda hora ele vai te corrigir, mas ele vai deixar você falar, e se for algo crítico, algo importante de ser corrigido, ele vai colocar como uma anotação e vai te falar isso no momento, tá? Assim, essas aulas particulares eu utilizo bastante, então todo sábado eu agendo uma aula particular. Algumas vezes a gente tem que temos que nos forçar, melhor dizendo, fazer algo que a gente não está querendo, e esse é o meu caso, né? Todo sábado fazer uma aula é difícil, mas para mim está sendo extremamente produtivo. E com certeza essas aulas, tanto particulares como em grupos, façam pelo menos umas 3 vezes por semana, porque ajuda muito. Essas aulas, claro, em particulares, elas têm um preço um pouquinho maior, mas por isso que eu disse, sugiro que vocês ligam e negociem, porque é muito interessante. Então, é isso. Fico à disposição nos comentários para quem quiser perguntar algo, e valeu!